Certo, muito bom dia, Elisa. Bom dia. Bom dia também para Priscila lá nos Estados Unidos. Uma excelente semana a vocês e a todo mundo que nos acompanha. Elisa, em muitos aspectos, essa reunião de hoje é muito mais importante para o futuro da Ucrânia do que foi aquela reunião histórica da sexta-feira entre o Putin e o Trump. É claro que está tudo no mesmo contexto, mas hoje é um momento em que existe uma chance muito grande do Donald Trump ser muito claro com o Zelensky, dizendo o seguinte: você vai ter que abrir mão de parte do seu território e esquecer a ideia de entrar na OTAN, pelo menos no curto e médio prazo, se quiser garantir a paz na Ucrânia. O próprio Donald Trump já foi muito claro que agora a opção é do Zelensky, é tentar fechar o acordo de paz sem uma discussão sobre cessar-fogo anterior, é um acordo de paz definitivo que o Trump quer, busca, foi convencido a isso pelo próprio Putin na reunião de sexta-feira, ou continuar lutando. E o presidente americano já deixou isso claro, que a OTAN e pelo menos entregar a Crimeia e parte do território no leste da Ucrânia está muito nas cartas neste momento. Tanto que os líderes europeus suspenderam completamente as suas agendas, como a Priscila acabou de nos contar. Todos os principais líderes europeus estão em Washington ou chegando a Washington para daqui a pouco ter essa reunião com o Donald Trump. Eles querem mandar alguns sinais, Elisa, para o Donald Trump. Em primeiro lugar, que a Europa continua solidária com a Ucrânia, vai continuar bancando os Zelensky e os ucranianos. Em segundo lugar, eles querem evitar uma cisão, que é um dos principais objetivos do Putin, entre os Estados Unidos e a Europa. As estratégias dos dois lados para resolver a questão na Ucrânia e garantir a paz no continente. Eles estão muito preocupados com a possibilidade do Trump simplesmente abandonar a defesa da Ucrânia e dizer que esse é simplesmente um problema europeu. Eles querem manter a união aí dessa aliança militar. E também a presença de todos eles ao lado do Zelensky mostra que eles estão preocupados, como a Priscila colocou, com a possibilidade do Trump e do J.D. Vance tentarem humilhar de novo o Zelensky ou fazerem algum tipo de escândalo, como aconteceu naquela reunião em fevereiro, em que eles praticamente bateram boca lá na Casa Branca, e também mostra que os líderes europeus não confiam neste momento no Donald Trump. Eles acham que o Donald Trump pode simplesmente comprar a versão da Rússia e exigir de fato que os ucranianos abandonem até 1/5 do seu território, 20%. E falando em território, essa vai ser uma discussão fundamental hoje, Elisa. Uma discussão tão fundamental que também os líderes europeus já estão querendo discutir o próximo passo, como garantir alguma segurança para a Ucrânia se houver essa paz. Nós fizemos uma arte, vocês vão colocar no ar aí daqui a pouquinho, essa arte mostrando essa questão do território, porque vai ser uma questão central nessas discussões de hoje entre o Trump e o Zelensky. Vocês veem aí o mapa da Ucrânia lá no leste da Europa e tem 3 cores que aparecem neste mapa. Essa região aí mais um azul escuro é a região que a Rússia invadiu logo no começo de 2022. A muito custo e com muito sangue, os ucranianos conseguiram repelir essa invasão. Vocês notem que os russos chegaram às portas de Kiev, mas os ucranianos, com a ajuda da Europa, com a ajuda dos Estados Unidos, conseguiram repelir os russos e forçar a retirada deles dessas áreas. Essas áreas, neste momento, não estão em disputa. O que está em disputa? As áreas que estão aí nesse mapa em amarelo e nesse tom de vermelho. Amarelo, ali no sul da Ucrânia, é a Península da Crimeia, que fica entre o Mar Negro e o Mar de Azov. Ela foi anexada, como você e a Pri já disseram, Elisa, em 2014, de uma forma ilegal pelos russos. Jamais foi reconhecido nem pela Ucrânia, nem pela comunidade internacional. Agora o Trump está deixando muito claro que, pelo menos a Crimeia, a Ucrânia tem que abrir mão. Essa é uma das demandas do presidente russo Vladimir Putin. A Crimeia é muito importante, era a sede, inclusive, da Marinha da Ucrânia, mas os próprios ucranianos sabem, desde o início do conflito, que é muito difícil recuperar a Crimeia, que já está há mais de 10 anos sob controle russo. A disputa, então, em termos de território, Elisa, passa a ser toda essa parte vermelha. Por que ela está em vermelha no mapa? Porque são as áreas que estão, neste momento, ocupadas
pelos militares russos. Essas áreas todas o Putin quer dominar, quer anexar formalmente no território da Rússia. Mas eu queria chamar a atenção, vocês veem ali no leste desse território, no lado direito, duas regiões, Luhansk e Donetsk, que estão destacadas ali. Essa é a região do Donbass. Essas duas províncias de Luhansk e Donetsk formam o Donbass. Era uma região de muitos russos étnicos e que falava muito mais russo do que ucraniano antes do início da guerra. O Putin quer controlar totalmente essa região. E aqui tem uma demanda do Kremlin que é muito sensível para os ucranianos. Se vocês repararem, essa província de Donetsk só está ocupada pela metade pelos russos. O que o Putin quer? Que os ucranianos se retirem da área que eles controlam, do país deles, nessa parte de Donetsk. É uma parte crucial essa, e o Zelensky diz que não pode fazer isso, porque essa é uma área absolutamente estratégica. Se a Ucrânia abrir mão desse pedaço, for forçada a abrir mão desse pedaço, existem muito mais chances dos russos, muito mais condições dos russos lançarem novos ataques no futuro para a Ucrânia. E aí, Elisa, a gente fica, só para concluir, na última questão desse debate todo, que é: que garantias Estados Unidos e Europa podem oferecer para a Ucrânia caso um acordo de paz seja feito e que possa conter os russos, porque os russos já firmaram muitos acordos de paz e eles têm uma longa história nessa administração do Vladimir Putin de não cumprir esses acordos. Esse vai ser um outro passo. Tanto é verdade que o principal foco hoje é este e não tanto o debate sobre os territórios. Por quê? Porque o Donald Trump vai deixar muito claro que a Ucrânia vai ter que abrir mão de uma boa parte do seu território se quiser a paz. Pois é, e aí você está falando, América, eu estou pensando o que os ucranianos vão pensar, achar, se eles fossem consultados, se ocorresse uma consulta pública, vocês concordam que a gente abra a mão, então, dessa parte em troca de um acordo de paz? Vocês avaliam que vale a pena? Lembrando que desde o começo da guerra, isso é tão, assim, nítido para mim. América, quando nós estávamos aqui lá em fevereiro do fatídico ano que começou a guerra, com o Zelensky dizendo, atenção, você que quiser e tiver energia, vá pegar uma arma. Aquilo foi tão marcante e ele dizia, vá até uma base militar, faça um treinamento. Agora nós temos de entrar nesse estado de defesa e mulheres também se armando, os homens, todo mundo se unindo ali na guerra. Foi uma época, assim, algo muito marcante e que ainda gera dores até hoje.